Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema inelegibilidade e cassação de mandato em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre as causas de cassação. Quando se fala em cassação de mandato, estamos tratando de algo muito sério. Trata-se da perda do cargo conquistado nas urnas. E por que isso acontece? Porque a lei não protege apenas o eleito, ela protege principalmente a vontade do eleitor. Pense comigo, se um candidato vence a eleição usando meios ilícitos, essa vitória é legítima? A resposta é não. E é exatamente por isso que existem hipóteses legais que permitem a cassação. Uma das principais causas é o abuso de poder. Ele pode ser econômico ou político. Imagine um prefeito que utiliza recursos da prefeitura para favorecer sua própria campanha, ou um candidato que usa a estrutura do cargo para pressionar servidores a fazer campanha. Isso desequilibra a disputa. Outra hipótese é a compra de votos. Aqui o exemplo é bem direto. Imagine alguém oferecendo dinheiro, material de construção, cesta básica ou qualquer vantagem em troca do voto. Isso compromete a liberdade do eleitor. A escolha deixa de ser consciente e passa a ser influenciada por vantagem indevida. Também temos a fraude. Pode ser fraude documental, falsificação de assinaturas, manipulação de dados ou qualquer artifício para alterar a verdade do processo eleitoral. Perceba que em todos esses casos, o que está em jogo é a lisura da eleição. A cassação não é punição arbitrária, ela é instrumento de proteção da democracia. No próximo bloco, vamos entender como funciona o procedimento de cassação e como a Justiça Eleitoral conduz esse processo. Bloco 2. Agora que você já entendeu as causas, vamos avançar para o procedimento de cassação. A cassação não acontece de forma automática, existe um processo, e processo significa garantia de defesa. Funciona assim: alguém apresenta uma ação à Justiça Eleitoral apontando a irregularidade. A partir daí, começa a fase de apuração. São analisadas provas, ouvidas testemunhas e garantido o contraditório e a ampla defesa. Pense em um exemplo do dia a dia. Quando alguém é acusado injustamente no trabalho, antes de qualquer punição, é aberto um procedimento interno, certo? A pessoa pode se explicar, apresentar documentos, indicar colegas como testemunhas. No processo eleitoral ocorre algo semelhante. Se ao final ficar comprovado o abuso ou a fraude, o tribunal pode declarar a cassação, mas mesmo assim ainda cabem recursos. E por que isso é importante? Porque o sistema jurídico brasileiro garante duplo grau de jurisdição. A decisão pode ser levada à instância superior, como o Tribunal Regional Eleitoral ou até o Tribunal Superior Eleitoral, dependendo do caso. Veja como a lei busca equilíbrio. De um lado, protege a democracia, de outro, assegura que ninguém seja punido sem ampla oportunidade de defesa. No próximo bloco, vamos tratar dos efeitos da cassação, e aqui está um ponto que costuma ser bastante cobrado em concurso. Bloco 3. Chegamos ao momento de entender os efeitos da cassação. Se o mandato é cassado, o eleito perde o cargo. Isso significa afastamento imediato das funções, perda das prerrogativas e interrupção do exercício do poder. Mas não para por aí. Dependendo do caso, pode haver também a declaração de inelegibilidade, ou seja, além de perder o mandato, a pessoa pode ficar impedida de disputar novas eleições por determinado período, previsto em lei. Imagine um atleta que comete fraude em competição. Ele não apenas perde a medalha, como pode ficar suspenso por um tempo. No direito eleitoral ocorre lógica semelhante. Outro ponto importante é a substituição do cargo. Quem assume? Depende da situação. Pode assumir o suplente ou pode haver nova eleição, dependendo do momento da cassação e do cargo envolvido. Perceba como a cassação possui efeito individual e coletivo. Individual porque atinge diretamente o mandato. Coletivo porque reafirma à sociedade que o processo eleitoral tem regras claras e consequências reais. E ainda pode haver reflexos em outras esferas, como responsabilidade civil e penal, se o fato também configurar crime. Compreender esses efeitos é essencial para a prova, e mais do que isso, é fundamental para entender como o sistema democrático se protege contra abusos. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.